brasileiros condenados à prisão perpétua no mundo inteiro, 14 estão cumprindo pena nos Estados Unidos. Um deles já esteve no corredor da morte e agora faz um pedido surpreendente à justiça americana. É melhor morrer do que viver uma vida assim, tão miserável. A poucos quilômetros do litoral da Flórida, tudo que o brasileiro Oswaldo Almeida vê pela janela são grades e arames farpados. Foi numa sala da prisão da cidade de Century que ele falou com a nossa equipe, depois de um mês de negociações com as autoridades. Você acha que você já pagou pelo que você fez? Já paguei. Oswaldo tem 41 anos e está preso há 21. Ele foi condenado à pena de morte depois de cometer 3 assassinatos, todos na região de Fort Lauderdale, perto de Miami, nos anos 1990. Uma história que o Fantástico mostrou 18 anos atrás. Em outubro de 1993, ele matou a prostituta Marilyn Leah. Uma semana depois, assassinou com tiros outra prostituta, Chiquita Ken. A última vítima foi Franklin Gardiola, gerente de um bar que se negou a vender bebida para Oswaldo. Por que você cometeu esses crimes? Eu era uma pessoa muito diferente nessa época. Eu não tinha Deus na minha vida. É realmente difícil de explicar isso. Até eu mesmo não entendo. Você se arrepende dos crimes? Sim. O arrependimento não sensibilizou a justiça americana nem a família das vítimas. Na época, a viúva do gerente disse que sim, Oswaldo merecia a pena de morte. Nem ele discordava. Eu mereço a pena de morte pelos meus crimes. De lá pra cá, muita coisa mudou. Oswaldo foi transferido de prisão várias vezes e já não usa o uniforme laranja dos condenados à morte. É que ele recorreu da sentença e conseguiu o que parecia impossível, reverter a pena para prisão perpétua. Naquela época, foi como uma vitória para você? É o que eu pensei naquela época. Na decisão que mudou a sentença, o juiz disse que a polícia cometeu erros que podem ter influenciado no julgamento. Escapar da execução é o sonho de 3.019 detentos que hoje esperam no corredor da morte nos Estados Unidos. Mas 15 anos depois de apelar e sair da lista de condenados à morte, Oswaldo se arrependeu. Porque eu pensei que prisão ia ser melhor, né? Vida é melhor que morte. Mas eu não sabia como ia ser a vida na prisão. Não tem nada para fazer aqui, exercício, assistir televisão e ler. Entre ser morto e passar o resto da vida na prisão, o que você prefere? Ser morto, ser executado. A defensora pública Catherine Puzoni, que tem clientes no corredor da morte, diz que nunca ouviu um caso como o de Oswaldo. Ela acha que não é legalmente possível a justiça fazer o que o brasileiro quer. No máximo, ele pode apelar à Suprema Corte Federal pela Liberdade, pedir clemência ao governador. Mas a defensora pública diz que é muito difícil o brasileiro acabar sendo solto. Oswaldo teve uma vida confusa. Nasceu em Boston, filho de uma brasileira e de um português. Aos 5 anos, depois que os pais se separaram, foi morar no Recife com o pai. Aos 12, voltou para os Estados Unidos, trazido pela mãe, e virou cozinheiro. Em entrevista ao Fantástico, em 1997, Severina Gamboa tentou explicar assim os crimes cometidos pelo filho. Ele foi abusado sexualmente pelo irmão da madrasta. Hoje, a cabeleireira aposentada mora perto de Orlando. Ela só quis dar entrevista por telefone. A senhora acha que ele um dia pode conseguir a liberdade, não? Meu filho, só se Deus fizer um milagre. Agora ele me disse que prefere morrer do que passar o resto da vida na cadeia. A senhora, como mãe, o que a senhora acha disso? Eu não disse a ele que sim, que concordo, mas no fundo, no meu coração, eu concordo. Porque eu não quero ver ele nesse sofrimento. 18 anos atrás, Oswaldo teria sido executado na cadeira elétrica. Hoje em dia, nos 32 estados americanos que têm a pena de morte, o método mais comum é a injeção letal. Pergunto a Oswaldo se ele não tem medo de se arrepender se conseguir o que quer. Eu sou humano, eu acho que eu ia sentir um pouquinho de medo disso. Então eu prefiro sofrer temporariamente uma dor física, sabendo que eu vou estar com Deus no céu. Mesmo tendo matado 3 pessoas? Sim, porque eu não sou mais essa pessoa no meu coração.
Hoje, Oswaldo tem todo o tempo do mundo. E para ele, o tempo é o maior inimigo. Você consegue se imaginar daqui a 10, 20, 30 anos ou você prefere não pensar nisso? Eu prefiro não pensar.